Oi, ouvintes! Sou eu, Simone Justino, mais uma vez liderando uma conversa muito interessante sobre o universo de tecnologia e trazendo conteúdo relevante para vocês. E hoje nós vamos falar de mais um tema muito interessante, mais um tema que vai agregar valor para vocês, que é como a infraestrutura em nuvem vem transformando o jeito das empresas trabalharem. E ao meu lado, eu estou muito bem acompanhada com dois grandes nomes que vão abrilhantar a conversa de hoje. Vou começar por quem é de dentro da nossa casa, da nossa curadoria Delphia, que é o Alex, que é diretor de vendas. O Alex, além de ser muito carismático, é cinéfilo, pai do Lourenço. Alex, dê um oi para os nossos ouvintes. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje para bater um papo tão relevante, né, e tão hype como é a Huawei Cloud, se posicionando hoje dentro da infraestrutura como nuvem, né, como serviço. Alex, queria que você contasse um pouquinho também das suas experiências profissionais. Bacana. Bom, quem não me conhece, sou o Alex, sou diretor de vendas aqui na Delphia. Já atuei pelos últimos 8 anos, pelo menos, como CTO. Então, mudei a cadeira aqui para vendas, mas sempre com muita tecnologia na veia, né? Respirando a tecnologia, respirando os desafios dos nossos clientes. E é isso, Simone. Obrigado pelo convite. Edu, valeu por ter participado aqui com a gente hoje. Imagina, super honrado em estar aqui com vocês. Muito bem, obrigada, Alex. E ao meu lado eu tenho ele, que é desenvolvedor de parcerias e negócios da Huawei, praticante de trekking e montanhismo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Simone. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui com vocês, desenvolvendo essa parceria vencedora. Estou lisonjeado pelo convite. Realmente estou muito feliz. Para começar, Eduardo, eu que fiquei muito curiosa sobre essa sua questão de ser praticante de trekking e montanhismo. Isso tem relação com vendas? Tem. Você sabe que eu não escolhi ser vendedor, a vida que me escolheu. Eu admiro pessoas como o Alex que conseguem fazer esse tipo de transformação. Parabéns. Eu admiro mesmo. Mas a vida me escolheu assim. Vamos dizer que eu gosto de sofrer um pouquinho. Mas é um sofrimento bom que ensina, que faz você crescer. Então eu adoto o trekking e o montanhismo como um estilo de vida. Isso acaba me ajudando, né, no final do período, me ajudando a relaxar, a me manter equilibrado, centrado, para seguir os desafios, porque eu faço um paralelo com relação à vida e ao montanhismo e a tudo que a gente desempenha no dia a dia. Quando a gente cuida do corpo e cuida da mente, a gente também está cuidando de tudo ao nosso redor, né? Exato. E o montanhismo, especificamente no meu caso, ele acaba trazendo essa resiliência mental, né? Ele acaba trazendo esse benefício, porque a vida e os desafios ao longo dessa caminhada, né? Percebo que nós estamos aqui concorrendo com players gigantescos, maiores do planeta. Então, sim, é muito importante manter o equilíbrio. Muito bem. Apresentações feitas. Vamos começar? Bom, eu queria começar do começo, né? Queria que vocês dois me ajudassem a contextualizar o que é a infraestrutura em nuvem. E eu queria começar aqui pelo Alex. Boa. O que é infraestrutura em nuvem, né, Simone? Bom, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, que é um servidor no céu, isso não existe, né? Na verdade, a infraestrutura em nuvem é uma infraestrutura tradicional que entrega como serviço para o cliente final ali, para ele ganhar escala, ganhar agilidade. Eu acho que veio muito rápida a adoção na pandemia, né, onde as empresas precisavam escalar, de certa forma, rapidamente os seus serviços e não tinham como comprar mais equipamentos, enfim. E com isso surgiu a nuvem, né? Assim, a nuvem já existe há um bom tempo, o Edu depois pode contextualizar melhor, mas de certa forma ganhou a relevância e ganhou escala dentro das empresas na pandemia. Isso. E nada mais é do que são alguns servidores, alguns conjuntos de equipamentos rodando em algum data center e entregando isso como um serviço para os clientes, né? E de novo, né, para não ser redundante aqui, para ganhar agilidade, para ganhar performance, para ganhar escalabilidade. Isso é um pouco do que é entrega de um serviço de nuvem. Mas o Edu, que é especialista master, pode contextualizar de forma melhor para a gente. Legal, não, bem pontuado. Nós falamos muito de segurança, Simone. Segurança, flexibilidade, escalabilidade, obviamente. Mas eu também tive uma passagem pelo mundo de cibersegurança. E o que a gente percebe no dia a dia é que a maioria dos clientes procuram, né, essa busca, eles tentam ir para a transformação digital, percorrer esse caminho. Eventualmente sempre falam do mesmo tema, custo ou flexibilidade, mas nós da Huawei, falamos muito de segurança. Porque nós entendemos que a maioria dos clientes talvez não tenham a capacidade plena de fazer esse tipo de análise e isso acaba passando despercebido.
Esse investimento pode ficar caro depois. Então, mais para frente a gente vai abordar os principais diferenciais da Huawei, mas a gente vai falar bastante de segurança também. Boa. Muito bem. E quando a gente pensa nos maiores desafios que vocês enxergam hoje na migração de nuvem, né? Como é que as empresas podem se preparar para enfrentar esses desafios? E aí eu quero começar pelo Eduardo agora. Legal, boa. Antes de tudo, nós entendemos que ter um parceiro como a Delphia é fundamental, né? Esse Trust Advisor, esse player que vai realmente orientar o cliente da devida forma para fazer o melhor caminho, com o menor custo, né? Com uma adoção rápida e fácil. Nós estaremos por trás sempre apoiando, tanto vocês quanto o usuário final, na questão das análises, né? Tanto da parte de custos, mas também de viabilidade, de segurança e possibilidades de elasticidade em termos de poder computacional, tá bom? Então, de novo, vamos falar dos diferenciais, mas a questão aqui que a gente propõe é, de mãos dadas, orientarmos o cliente junto com o nosso parceiro, que são vocês, para a adoção do melhor caminho. Muito bem. Exato, Edu. O que eu acho, né? É um parceiro como a Delphia que tem expertise suficiente para fazer um cloud migration, né? Vamos dizer assim. Mas eu separaria em 3 pilares, né? Um pilar de planejamento. Boa. Porque é de extrema importância que você faça esse assessment, esse raio-x de tudo que tem que ser migrado. Exatamente. Porque muitas das vezes você pode levar um pedaço da aplicação ou um pedaço de alguma infraestrutura, né? Fracionado, mas que vai quebrar no meio do caminho. Isso. Então, planejamento, olhando sempre para FinOps, olhando para custo, porque Perfeito. na hora que você faz uma migração, se você migrar tudo de uma vez só, sem ter o assessment, sem ter a consultoria, você pode ter uma surpresinha. Com certeza ali. você vai ter uma surpresa no final do dia. Né? Assim como um on-demand, que você assiste um vídeo em casa quantas vezes você quiser, mas você vai pagar por ele. Isso mesmo. Você pode também estar fazendo a mesma coisa aqui com a cloud. Ou até lock-ins, né? Ou até lock-ins. Você pode tomar um lock-in aqui fácil. Então, a primeira parte, a migração, o planejamento, né, da migração, o FinOps, né, para a parte de custos e você fazer essa gestão efetiva. E a terceira parte, como o Edu frisou aqui, que ele vai comentar depois ali sobre os diferenciais, é a segurança, né? Eu posso levar para a nuvem um arquivo ou um bucket, né, que é nada mais é do que um banco de dados ali que está armazenando várias coisas, que não esteja criptografado, ou que eu não me preparei para o EAM ali, para a parte de identidade, deixei aberto, alguma coisa nesse sentido. Então, eu diria que para você fazer uma boa migração hoje de cloud, você tem que ter um planejamento, tem que pensar em FinOps e também na parte da segurança. Acho que isso, encapsulado junto com a ajuda de uma curadoria, como nós temos aqui na Delphia, e um player, né, de mercado com tanta robustez assim como a Huawei, é um fator de sucesso. Muito bem. Bom. A transformação digital, de fato, reduz custos e aumenta a performance. Mas eu gostaria que vocês explicassem como que isso funciona na prática. Então, Alex, se você pudesse começar. Muito bom. O fator da migração reduz custos e aumenta a performance. Custos e performance nem sempre estão alinhados, né? Mas, para você ganhar performance, você muitas das vezes vai aumentar o seu custo. E como que você faz esse right size, né? Como que você deixa isso flat ali, onde eu ganho performance, mas eu também mantenho os meus custos sempre equilibrados. Pegando outro gancho, né? Você vendo o seu planejamento que você já criou lá atrás. Você colocando as regiões, depois o Edu vai falar um pouco sobre isso, as regiões corretas, o tamanho de máquina, quais são os serviços que estão sendo consumidos. Inbound, outbound. Inbound, outbound, do tráfego, enfim. Se eu tiver feito tudo isso alinhado com o meu FinOps, né? Que eu estou olhando, deixando o meu ambiente sempre ali ajustado para que eu tenha performance e o meu custo ok, esse é o fator do sucesso. O Edu vai comentar um pouco depois de como que a Huawei Cloud pode ajudar a gente a entregar isso também, porque dentro da Huawei Cloud tem alguns serviços, né, Edu, que a gente consegue não só embasar a consultoria, né, a curadoria, mas também o cliente final do cara. Olha, você pode estar otimizando isso aqui, né? Ao contrário de alguns outros players, onde você só migra e vai lá, vai embora e depois no final do mês surpresinha, você né? toma uma surpresinha. Aqui a gente tem alguns serviços, né, de valor agregado, de fato, que deixa o cliente ali ciente, entendo sempre alta performance, alta disponibilidade, com latência e tudo mais, mas também um custo mais enxuto, né, Edu? Isso mesmo. Muito bom. É importante falar de custo, mas é importante esclarecer que a ida para a transformação digital, ela não traz uma redução logo de cara. É uma redução que ela é diluída à medida que você vai executando essas migrações, né? A gente falou uma palavra muito importante aqui, pessoal, que eu gostaria só de bater nessa tecla, que é o lock-in. E para quem não entende aí que é o lock-in, é o seguinte:
existem players que no contrato ou na contratação de um serviço, sem você perceber lá no EULA, nas letrinhas miúdas, você vai ser obrigado a pagar ali algo que talvez você não esteja tão claro, ok? No nosso caso, o que ocorre? Nós não temos lock-in e isso é muito transparente. Essa é uma estratégia do chinês. Assim como o chinês vai abrir o código-fonte lá do DeepSeek e etc., isso é uma característica chinesa, tá, pessoal? Então, Huawei não tem lock-in. Existe sim a possibilidade de nós reduzirmos esses custos com a devida segurança, mas é importante que todos esses detalhes sejam explotados dentro do planejamento. Porque em um primeiro momento pode haver uma sensação de não redução de custo. Essa redução de custo você tem que considerar a sua segurança, né? O seu poder computacional, a sua flexibilidade e lembrando, não pode ter lock-in, senão vai ficar caro. Vocês já responderam, inclusive, minha próxima pergunta, mas Que eu bom. ainda quero voltar nela, porque Volta. vocês sempre têm mais benefícios além daqueles que a gente costuma mapear no geral. Há outros ganhos quando a gente pensa em nuvem, além do que vocês citaram? E aí eu quero até trazer aqui um outro ponto, baseado nas experiências de mercados de vocês, seja em Huawei ou até o Alex, que já acompanhou muitas migrações em projetos complexos, tem algum case, mesmo que não podemos citar a empresa, que vocês podem citar para os ouvintes desse ganho que a gente possa deixar como benchmark para as empresas que nos ouvem? Se você quiser começar, fica à vontade. Sim, bom, tem alguns aí ao longo da trajetória, né? Mas pegando a sua pergunta, o que acontece, né? Hoje, quando você pensa em ganhos efetivos e rápidos numa migração de cloud, claro, você tem números. Se for listar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando sobre custo de propriedade, que é o TCO, que você não vai ter mais, flexibilidade, escalabilidade. Sim. Vamos pegar um exemplo, né? Um streaming, por exemplo. O streaming, ele não precisa trabalhar 100% do tempo com a capacidade operacional que Máxima, ele trabalha no sábado e no domingo. Isso. Ou num dia de semana a partir das 8 horas da noite. Onde as pessoas Uma estão... Black Friday da vida. Uma Black Friday, enfim. Então, esse ambiente elástico que a gente chama, proporciona o quê? Que eu só escale o momento que eu precisar. E com isso eu tenho o quê? Ganhos operacionais e ganhos financeiros. Isso. Porque eu não preciso mais empilhar um monte de servidor dentro da minha casa, onde eu vou ter o custo de propriedade, que ao longo de 5 anos vai depreciar, enfim. Exato, era esse ponto que eu ia tocar. Tudo que a gente sabe o que acontece. Fora os né? riscos materiais, físicos, incêndio, blá, blá, blá. Tudo isso, disponibilidade, performance, enfim. E além disso, né, várias empresas passaram por essa migração. Algumas empresas preferiram, né, ali por uma questão de estratégia, por uma questão de tudo, manter um ambiente híbrido. Né? Eu tenho um ambiente dentro de casa, por exemplo, rodando o colocation está ganhando força de novo, enfim, né? Mas eu diria que os ganhos são performance, escalabilidade, disponibilidade e também nada mais justo fala de segurança, né? Claro. A gente está falando de segurança física, né? Vamos dizer assim. Isso. Segurança dos dados, né? Segurança dos dados. Hoje o governo ele fala muito de soberania nacional dos dados, né? Que tem a ver com a Lei Geral de Proteção. Sim. Tem a ver com todo esse conflito global também, né? E agora a corrida pela integridade da inteligência artificial. Soberania e integridade da inteligência artificial. Que já começa aí a pegar um gancho nos seus comentários. Boa. Perfeito. Eduardo, falamos bastante da palavra Huawei aqui até agora, mas quem é a Huawei? Legal, isso é importante para o pessoal que está em casa. A Huawei é uma empresa que tem centenas de milhares de funcionários, já deve estar beirando agora aí a casa dos 200 mil funcionários, globalmente falando. Estamos em mais de 170 países. Em termos de pesquisa e desenvolvimento, hoje nós somos a 4ª maior empresa do planeta, então a gente está concorrendo aí com as maiores Big Techs do planeta nesse segmento, mas é importante que vocês tenham essa visão, se vocês puderem pesquisar depois no YouTube, se a gente puder colocar um vídeo. A Huawei na China é uma potência, ela é uma fabricante de veículos, né? Aqui no Brasil... Veículos elétricos de alta potência para um mercado A+++. A gente está falando aqui de carros que concorrem com a Mercedes mais top, a BMW mais top, mas carros elétricos. Carros autônomos, inclusive, isso é muito interessante, assim, coisas que a gente não vê aqui.
Então, Concorre com a Mercedes Maybach, com isso. a série 7 da BMW. Concorre com a Maybach, exatamente. Olha isso. só, vocês sabiam, ouvintes, que a Huawei ia para esse lado de veículos? Isso é Exato. novo aqui para mim. Sim, mas existem outras grandes iniciativas que o pessoal realmente não conhece. Então, por exemplo, toda a rede de trens-bala da China é comandada pela nossa inteligência artificial, a Pangu. Existem diversos fatores aí que a gente podia brifar aqui vocês sobre a Huawei. O importante que vocês saibam nesse momento ela está se posicionando de uma forma muito agressiva na questão da inteligência artificial, né? Alguns meses atrás a gente já andou vendo aí algumas movimentações com relação ao DeepSeek e a plataforma Ascend 900. Isso é público, né? Realizamos um evento para falar desse lançamento na China 2-3 semanas atrás. E vocês provavelmente, em primeira mão, como nossos parceiros, serão privilegiados aí com relação a esse tipo de estratégia. Mas respondendo a sua pergunta, a Huawei é uma empresa extremamente potente, uma das maiores da China, uma empresa trilhardária, capaz de concorrer com as maiores Big Techs do planeta, sem dúvida nenhuma. Em nosso convívio como parceiros, né, a gente tem aqui que a Huawei é a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo, né? Isso mesmo. E quais são os diferenciais da Huawei quando a gente pensa na parte de infraestrutura e nuvem? Bem, a Huawei, ela confunde a história dela um pouco com a história das telecomunicações. Se vocês puderem dar uma olhada nisso, é interessante, tá bom? Por isso que a gente tem esse market share gigantesco. Basicamente, o fundador da Huawei, ele ajudou a criar os equipamentos de telecom e a revolução desses equipamentos, ok? E no Brasil nós temos um grande market share também. Em termos de diferencial da nossa cloud, a gente começa falando de Customer Centrify, que é a palavra de ordem do chinês, que é foco no cliente, foco no parceiro. Eu preciso estar aqui frente a frente com o Alex sempre. Preciso estar aqui sempre com você para entender a sua dor. Eu não posso me distanciar. Então, essa é o primeiro diferencial. Porque nós entendemos que outras companhias, à medida que eles crescem, eles vão perdendo isso, tá bom? Então, nós vamos falar de Customer Centrify em primeiro lugar sempre. Isso está dentro ali do pacote da nuvem. Em termos de tecnologia, nós temos todos os serviços iguais ou melhor do que os demais concorrentes, com um custo bem menor. Isso é bem transparente. Não existem lock-ins. Então, a gente pode fazer esse depara tranquilamente. A nossa calculadora é pública e outra vantagem é essa, custo e disponibilidade e segurança. Por que disponibilidade e segurança? Nós temos 3 AZs aqui no Brasil, nós temos 3 data centers, né? Então essa é uma diferença plena em relação à concorrência. E na questão de segurança, tudo isso envolve redundância. Então a gente também pode escalar um AZ no Chile, a gente pode escalar outro AZ na Argentina, outros data centers. E em breve nós teremos data centers provavelmente focados em inteligência artificial aqui no Brasil também. Por fim, a gente pode falar do nosso suporte, que tem um pouco a ver com o primeiro ponto, que é o Customer Centrify, que é a questão de o chinês estar sempre na retaguarda de uma forma bem próxima. Então, se eu tenho um problema aqui com vocês, se a gente tem uma questão para resolver com o nosso cliente, a gente pode puxar esse suporte chinês, essa engenharia que faz toda a diferença, tá, pessoal? Para a gente conseguir completar esse ciclo e entregar ali alguns diferenciais realmente que possam valer a pena e distinguir um pouco da concorrência, tá bom? Fantástico, muito bom. Alex, você que fica à frente de grandes contas de diversos mercados, varejo, já trabalhou também com algumas contas do segmento financeiro, e dentre muitas variedades de segmentos, quais são as principais dores que os clientes acabam trazendo para você quando nos buscam para a questão de migração em nuvem? Boa, Simone, boa pergunta. Bom, o Edu está com a gente em algumas oportunidades, vou até pegar alguns casos reais aqui, claro, sem citar o nome do cliente. Isso, Mas né, só para trazer aqui um pouco de exemplo, né, na prática, né? A gente tem um cliente agora recente, a gente está trabalhando, né? Que a maioria das vezes é custo, Simone. De certa forma, é custo. O cara foi para a nuvem com planejamento talvez nem sempre 100% ali redondo. Ou transparente. Ou muito vezes, transparente, né? Ou ficou alguma coisa lá que ele tentou levar depois e levou de certa forma que não seja dentro das melhores práticas, vamos colocar dessa forma. Mas, de certa forma, é custo. E quando ele procura a gente, ou quando a gente chega, né, no cliente, ele olha e fala, poxa, peraí, vamos fazer um cálculo aqui reverso. Eu tenho isso aqui de serviço, essa é a minha aplicação, eu rodo dessa forma. O que vocês podem me entregar? E quando a gente vai com o Huawei Cloud hoje, a gente mostra um custo
comparado com todos aí os players de cloud, né, do mercado, te mostra um custo bem inferior, trazendo os mesmos serviços ou uns serviços ainda maiores de valor agregado, como por exemplo o Pangu, que está dentro agora da stack, né, da Huawei Cloud. Correto. Enfim, você mostra o valor de custo mesmo, né, de grana, inferior ao que ele tem hoje, entregando a melhor performance e trazendo ainda mais serviço de valor agregado, o cliente para te ouvir e fala, não, peraí, vamos montar um projeto. Então a gente está passando por alguns clientes agora nesse momento, né, Edu? Se Edu quiser complementar, seria bacana. Não, perfeito. Porque assim, muito, não tem mais aquele mito de, eu tenho um serviço específico dentro aqui do meu cloud provider que a Huawei não consegue atender. Isso. É um mito. Porque todos os serviços hoje mesmo. que estão no mercado, Correto. a Huawei Cloud consegue entregar tão bem tanto quanto. Edu? Isso aí, só complementando um pouco da sua resposta, que foi perfeita, tem a ver com custo, e a gente tem visto muito aquele cliente que está insatisfeito com o primeiro player ou o segundo que ele pegou ali de cloud e teve essa surpresinha do lock-in, pessoal. É igual Kinder Ovo com uma surpresinha estranha lá dentro. Verdade. Tá bom? Então, muitas vezes a gente recebe um cliente bem ressabiado, né? Já chega dizendo, me falaram que eu ia economizar e não estou economizando. Que economia estranha é essa, né? Eu não sei se você já ouviu essa, né? Já, algumas vezes. Algumas vezes, então a gente está falando disso. A gente não está falando de um preço que ele simplesmente quer reduzir. A gente está falando de um preço que ele tentou reduzir. Efetivamente, às vezes ele conseguiu o que ele queria em termos de tecnologia, segurança, etc. Mas isso excedeu o budget dele e ele precisa continuar com a mesma qualidade, confiabilidade e com uma redução de preço. É aí que entra a Huawei Cloud, sem lock-in, com uma forma transparente de trabalhar e com parceiros que são formadores de opinião, trust advisors como vocês. Tá bom? Essa é a nossa opinião. Muito bem. Alex, além dessa experiência de atender muitos clientes com seus variados desafios, né? Você deve ter enfrentado clientes que fizeram migração sem ter um parceiro estratégico do lado, né? Quais foram os riscos que você viu e que você poderia alertar os nossos ouvintes sobre fazer a escolha ideal de um parceiro para acompanhar essa migração? Muito bom, Simone. Eu acho que eu já respondi essa pergunta lá algumas 2 perguntas atrás, mas eu vou falar de novo, né? Primeiro ponto, o parceiro é de extrema importância, porque o parceiro vai fazer o planejamento de fato do que deve ser migrado e como deve ser migrado. Correto. Né? Aliado com o quê? Aliado com uma estratégia robusta de FinOps. Porque não adianta você migrar, vou migrar para a Huawei e vou ter ali o meu custo reduzido. Não é isso. Beleza, a Huawei entrega o menor custo perante o mercado, mas se você não tiver um planejamento e um FinOps muito bem com uma acuracidade grande ali, né, bem redondinho, não vai rolar. Então, de novo, planejamento, olhando para tudo que está rodando dentro da sua casa, que tudo está rodando dentro da nuvem que você utiliza hoje, do Cloud Provider. A parte do FinOps, eu vou rodar aqui um FinOps redondo, vou otimizar tudo que tem que ser otimizado. Eu preciso realmente que essa máquina esteja rodando dentro de uma região específica, de um AZ específico. Eu preciso que essa máquina aqui, esse serviço, me entregue tanto quanto eu espero ou não. Então a Huawei, depois o Edu vai falar também, ajuda a gente nesse caminho, size, né? Nesse caminho. Então é um trabalho a 4 mãos. É um trabalho Delphia e um trabalho Huawei Cloud, né? Além do que a parte toda de segurança, né? Se eu migro, se eu estou migrando uma aplicação, se eu estou migrando dados, eu preciso ter uma camada muito robusta de segurança. Hoje a Huawei, depois o Edu pode comentar um pouco, todos os certificados, né? Todas as chancelas que a Huawei Cloud tem hoje, que dá essa robustez para o cliente, né? Essa segurança de estar indo para uma nuvem privada, né? Ou pública, no caso, e que traz ali, de certa forma, uma tranquilidade para o cliente, porque tem uma chancela de segurança em cima desses serviços, desses dados que estão sendo migrados. Então, só para fechar a pergunta, planejamento, FinOps e segurança. Esses são os 3 pilares para uma migração de sucesso. Tá? Show, isso mesmo. Parabéns.
Muito bom. Por falar em segurança, né? Chegamos aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Pô, E mas eu já? queria. Pois Passou é, muito o rápido, tempo eu acho passa que rápido. estender Possível, um pouquinho, não é Simone. Mas eu possível. acho que a conversa é tão boa que a gente pode abrir um segundo pra gente Tá bom. Concordo. explorar um pouco mais o tema. Agora eu gostei. Muito bom. E falando em segurança, com a quantidade de ataques que a gente vem observando na mídia, vazamento de dados, como é que vocês podem trazer a questão da migração da nuvem, né, como um ponto importante para a segurança dos ambientes de TI? Quer começar responder, por Edson? Sim, Edu? claro, por Vou favor. responder. Bem, pegando o gancho, né, da sua resposta, a Huawei hoje ela dispõe de todos os certificados nesse quesito, desde Lei Geral de Proteção de Dados localizada para o Brasil, mas em uma Europa, uma GDPR também, 27001, ISO 27001 e etc, ok? Então, nessa parte, não se preocupem. Atualmente, nós estamos bem fortes, bem estabelecidos dentro do governo federal, o que dá uma demonstração desse tipo de posicionamento. Existem outros clientes da área do setor vertical, aí, grandes bancos, não só no Brasil, mas no mundo, que utilizam os nossos serviços também, aqui no Brasil e na China, então não se preocupem. É importante a gente comentar que aqui no Brasil nunca houve qualquer incidente que possa nos prejudicar nesse sentido. Recentemente, o Chile sofreu um apagão, eu não sei se vocês acompanharam, acho que o Chile ficou 2 ou 3 dias sem energia elétrica, né? E o nosso data center permaneceu intacto. O nosso nível de disponibilidade é 99,9999 e conta os 9 aí até o final. O Alex, que é o especialista, ele pode traduzir o que isso significa. Mas estamos bem estabelecidos nesse quesito de segurança. E essa é uma fortaleza que a Huawei tem hoje para oferecer para todos os clientes. Tá bom? Muito bom. E você, Alex? Muito bom. Não, assim, eu acho que só para finalizar aqui, né? Além dessa robustez toda que a Huawei traz com esse serviço de nuvem, também dentro da Huawei Cloud tem os serviços de segurança. WAF e etc. WAF, enfim. Se a gente for Teríamos que fazer listar outro aqui, programa a gente tem falar que fazer só um de outro segurança, podcast pessoal. só para falar Desculpa, específico sobre o serviço que a Huawei Cloud entrega para a cibersegurança. Então, eu diria que a Huawei hoje, em conjunto com a Delphi, está muito tranquila em posicionar a Huawei Cloud para o mercado, por conta dessa robustez toda Correto. que tem com cibersegurança e disponibilidade, e também para os serviços que entrega dentro da plataforma. Depois, se quiser fazer um episódio à parte aqui para a gente falar de cibersegurança e Huawei Cloud, seria interessante também. É bem legal falar sobre isso, Muito pessoal. amplo. Tem lá Porque um o Brasil mar de- e os nossos clientes, eles sofrem demais com esse quesito, né? O governo federal fala muito de soberania nacional dos dados e soberania nacional da inteligência artificial. E nós entendemos, e eu acredito que o Alex também tem a mesma visão, que os clientes eles vão copiando, eles vão adotando as melhores práticas, né? Sem dúvida. Que o governo e os maiores clientes, né, se adequam. Então é uma questão só de tempo. Então contem conosco. É um prazer falar sobre isso com vocês. Vocês são especialistas. E contem conosco, por favor. Maravilha. Muito bem, já temos um tema aí para uma próxima edição, olha só. Alex e o Edu já trouxeram aí uma deixa excelente, vamos trabalhar nesse próximo tema. Queria começar agradecendo o Edu por ter vindo até aqui, Imagina, ter muito topado obrigado. esse bate-papo, ao Alex por ter trazido toda a experiência dele com as implantações complexas que ele já trabalhou, tornando esse bate-papo assim cada vez mais interessante, e espero que tenha contribuído com os desafios das empresas de vocês. E a gente finaliza dizendo que a gente espera que essa conversa tenha ajudado vocês a entender como a nuvem ela é uma peça-chave para impulsionar a transformação digital de forma eficiente e de forma ágil. Deixem seus comentários no podcast. Espero encontrá-los vocês em breve numa próxima edição. Até breve. Tchau, tchau.